Fala imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do estande de tiro Monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada, os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta e ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. Sempre esmagando. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Administrativo com o professor Luciano. E agora nós vamos aqui resolver questões sobre um tema extremamente importante para a sua prova, para a sua aprovação. São 25 questões só de atos administrativos. Nem mais nem menos, somente o que você precisa para ser o próximo aprovado, tá? Então aqui acompanhe no Objetivo Concursos, professor Luciano trabalhando com vocês, questões de direito administrativo. Repito, só sobre o tema atos administrativos. Então aqui nós vamos falar sobre conceito, requisitos, vamos falar sobre atributos, classificação dos atos administrativos, a forma de extinção, enfim, tudo que a gente precisa para ser o próximo aprovado, você vai encontrar aqui no Objetivo Concurso. Vamos lá, meus queridos, sem perder tempo, sem muitas delongas, nós vamos aqui trabalhar as nossas questões e, claro, resolvendo uma questão, repassando para vocês os macetes, como que resolve aquela questão, você vai aprender tudo sobre direito administrativo, prometo, até o final desses blocos aqui, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui às nossas primeiras considerações. Veja que nós vamos tratar sobre direito administrativo, o tema questões, né? Atos administrativos, extremamente importante, muito recorrente nas provas. Segue o professor Luciano, vai ser um maior prazer ter você nas nossas redes sociais. Vamos lá, primeira questão na telinha para você, questão que fala assim: foi instaurado o procedimento administrativo para averiguar conduta de certo servidor público. Acerca dos atos administrativos, é correto afirmar. Então, veja, meus queridos, nesse primeiro momento, uma questão que vai trazer aqui uma espécie de caso concreto. Primeiro, nós precisamos nos lembrar exatamente do conceito de ato administrativo.
Quando falamos em ato administrativo, eu preciso que vocês entendam que nada mais são do que manifestações unilaterais da administração pública. Ou seja, aquele servidor público que está investido no cargo público, ele tem competências, ele tem atribuições e responsabilidades. E quando ele as exerce, ele está a todo momento emanando o que chamamos de atos administrativos. Claro, a administração pública não é uma pessoa física, você não consegue ver a administração pública. Ela estará representada pelos seus servidores e também por aqueles que o representam. Pode ser, inclusive, um particular em colaboração com o poder público, como, por exemplo, um concessionário. Então, repare que a todo momento a administração pública está emanando esses atos administrativos. E esses atos administrativos é exatamente o que a questão está trazendo. Só que a questão trouxe aqui uma espécie que foi instauração de procedimento administrativo. Vamos lá. O que significa instaurar um procedimento administrativo? Nós sabemos que a administração pública ela tem aqui os seus poderes. Dentre os seus poderes, nós temos o poder hierárquico, que é o poder que a administração pública tem de aplicar uma sanção, uma punição para aquele servidor que tenha se comportado erroneamente. É exatamente isso que aconteceu. A administração pública ela fez o quê? Ela instaurou um procedimento administrativo para averiguar, para apurar a conduta desse servidor. Vamos lá agora ver as alternativas, tá? Letra A. É correto afirmar, ele pede a alternativa correta, é correto afirmar que, letra A, o ato discricionário consiste na necessidade de aplicar penalidade ao servidor. Pessoal, observe o seguinte, ó, quando falamos em ato discricionário, eu preciso que vocês entendam o seguinte, ato discricionário é quando aquele servidor, representante da administração pública, tem uma liberdade. Então a palavra-chave do ato discricionário é liberdade. Analisando oportunidade de conveniência, como também é chamado pela doutrina de mérito administrativo. Então, quando você, servidor público, gestor público, tiver uma certa liberdade para analisar a oportunidade de conveniência antes de realizar aquele ato, nós temos ali exatamente ali um ato administrativo discricionário. Discricionário associar com a expressão liberdade. Não é o caso. Porque quando nós temos a instauração de procedimento administrativo, ali vai ser um ato eminentemente vinculado. A administração pública não tem essa liberdade de analisar a oportunidade de conveniência. Se ela for constatado que efetivamente houve a conduta proibida, ela vai aplicar a punição e ponto final. Ela não pode analisar se aplica ou não, ocorrendo aqui essa conduta que viola os preceitos funcionais desse servidor. Então a letra A já fica prejudicada. Por quê? Porque nós não temos aqui, não se trata de um ato discricionário, é um ato vinculado, tá? Letra B, a autoridade que subscreveu o ato, ao ter conhecimento da necessidade de apurar os fatos, tem discricionalidade para inaugurar o procedimento. Meus queridos, claro que isso aqui não está correto. Por quê? Eu acabei de falar que o ato administrativo de iniciar procedimento para qual vai buscar exatamente averiguar, apurar aquela conduta funcional daquele servidor é um ato vinculado. Não há o que se falar em discricionariedade. Então, a letra B também já fica prejudicada, tá bom? Vamos aqui ver a letra C. A letra C fala assim, ó, o ato que inaugura o procedimento administrativo possui uma presunção de legitimidade e veracidade, cujas características resultam no seu impulso oficial. Legal, é o gabarito da nossa questão. Por quê, professor? Porque o ato administrativo que instaura o procedimento administrativo para averiguar se houve ali qualquer tipo de violação ao dever funcional daquele servidor, é um ato administrativo que, obrigatoriamente, vai ser instaurado, vai ser vinculado e, claro, pelas características, pelos atributos do ato administrativo, ele sim tem presunção de legitimidade e veracidade, tá bom? E, claro, são características de todos os atos administrativos. Então, presume-se que aquele procedimento instaurado seja legítimo, seja verdadeiro, que está de acordo com a legislação, ok? Só que precisamos observar que quando se trata desse atributo do ato administrativo de presunção de legitimidade e veracidade, é um atributo que nós vamos chamar aqui um atributo que é iuris tantum. Professor, como assim iuris tantum? Admite prova em contrário. Ou seja, você poderá sim contestar aquilo que a administração pública está dizendo. Não é uma verdade absoluta, admitindo prova em contrário, perfazendo o que chamamos de requisito iuris tantum. Então, a presunção de legitimidade e veracidade é sim um atributo de todos os atos administrativos que são presumivelmente verdadeiros, legítimos e, claro, admite prova em contrário. Você consegue, se você puder comprovar que a administração pública está errada e for reconhecido, você consegue ali uma anulação. Então,
Letra C é o nosso gabarito, meus queridos. Letra C, marque aí. Bora ver por que na letra D a motivação do ato é dispensável. Opa, para inaugurar o procedimento. Motivação não é dispensável não, meus queridos. Ela vai ser indispensável para que nós possamos inaugurar o procedimento. Motivação é exteriorização dos motivos. Não confundir com o motivo, tá? Vamos lá. Motivo é o porquê. É a situação de fato ou de direito que autorizou o ato administrativo. O motivo de iniciar o procedimento, de instaurar o procedimento, vai ser o quê? A ocorrência ou a suposta ocorrência de infração funcional. Esse é o motivo. A motivação vai ser a exteriorização desses motivos. Claro que nesse caso aqui não é dispensado, tá? Só vai ser dispensada a motivação nos atos de digamos que ad nutum, né? Lá no provimento dos cargos ad nutum, de livre nomeação e exoneração, o que não é o caso aqui. Então, nesse caso, não fica dispensado aqui a motivação não, tá? Letra E. Os atos do procedimento administrativo podem ser anulados se identificado vício sanável. Claro que não. Quando eu tenho vício sanável, aquele vício que eu possa corrigir, eu não vou anular, pelo contrário, eu vou convalidar, queridos. Professor, o que é que significa convalidação de ato administrativo? Bem simples. Convalidar o ato administrativo nada mais é do que você tentar salvar o ato, quando o vício for sanável, quando não tem violação a interesse da administração pública, quando não tem lesão a terceiro. Então, nesse caso, é possível salvar aquele ato administrativo. E, claro, eu só consigo salvar ato administrativo quando o vício for na competência ou então na forma. Os dois elementos do ato administrativo. Vício na competência, desde que não seja competência exclusiva, e vício na forma, desde que não seja forma descrita em lei para a formação daquele ato administrativo. Então, tá aí, letra C é o gabarito da nossa questãozinha, excelente questão que vai pegar vários temas aqui de ato administrativo. Resolvido, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão 2, meus guerreiros. Suponha que um ato administrativo foi expedido pela administração municipal de forma viciada. Viciada, ou seja, tem erro ali naqueles elementos do ato administrativo, tá? Mas com efeitos favoráveis para os seus destinatários. Nessa hipótese, o direito administrativo brasileiro estabelece que, vamos lá, nós temos aqui um ato administrativo que foi o quê? Viciado. Nós vimos que quando se trata de vício no ato administrativo, ele pode ser ou revogado, ou anulado, ou até mesmo convalidado. Convalidado é o quê? É eu salvar o ato. Quando não for possível ali salvar o ato, eu vou anular, se tiver vício ali em elementos vinculados, como competência, né, a forma, a finalidade, aí não dá para salvar. Tá bom? Agora, veja que a questão falou o quê? A questão nós temos um vício, né? O ato administrativo ele foi expedido, trazendo aqui efeitos favoráveis para os destinatários, mas ele tem um vício. A questão é exatamente sobre esse vício dos atos administrativos, tá? A regra é que o ato administrativo, quando tem qualquer tipo de vício, defeitinho, ele seja extirpado do mundo jurídico, a não ser que seja possível a sua convalidação, tá bom? Como é que eu vou extirpar esses atos administrativos do mundo jurídico? Ou pela revogação, ou pela cassação, ou pela caducidade, que nós vamos ver no momento posterior. Mas vamos lá, a questãozinha também bem tranquila, mas dá para a gente explorar bastante. Veja aí a letra A. Fala assim, o seu prazo de anulação será de 5 anos, caso o Poder Público Municipal não tenha a lei estipulando prazo decadencial maior do que a sua invalidação. Queridos, observe o seguinte, isso aqui está errado. Por quê? Porque nós temos que o prazo que a administração pública tem para fazer controle dos seus próprios atos, anulando aqueles atos ilegais, realmente é de 5 anos. Então, passados 5 anos, a administração pública, em tese, não poderia anular aquele ato administrativo. A pergunta é, o Poder Público Municipal poderia regulamentar uma situação de anulação dos seus atos administrativos? Claro que pode, só não pode contrariar, tá, a lei federal que trata exatamente sobre a possibilidade dessa anulação. Então, para a nossa prova, de maneira bem objetiva, eu preciso que vocês entendam que o prazo que a administração pública tem para anular um ato administrativo é de 5 anos. Perfeito, tranquilidade total. E que o município também pode regular, por lei municipal, essa anulação de ato administrativo, desde que não contrarie a regra dos 5 anos. Legal? Então,
O município de Quixadá não pode trazer uma lei municipal dizendo que o prazo vai ser de 10 anos. Por quê? Tem que respeitar a regra de 5 anos. Tudo bem? Então tá aí, né? Tá errado aqui a letra A. Não é a letra A porque está dizendo que o município, ó, está dizendo que o município não tenha estipulado prazo maior. Não tem porque não pode. Então já fica errado aqui a letra A. Letra B. Se o referido ato não for anulado dentro do prazo decadencial de 5 anos, contados da data em que ele foi praticado, ele estará convalidado tacitamente. Maravilha, queridos! Maravilha! Ora, a administração pública, você acabou de aprender aqui conosco que ela tem um prazo para que ela possa anular aquele ato administrativo, a partir do conhecimento do seu vício, tá? Quando é que a administração pública vai anular um ato administrativo? Quando o ato administrativo foi ilegal, quando o ato administrativo estiver violando a lei. Imagine que o município de Quixadá emanou um ato administrativo que contraria a lei. Aquele ato vai ser o que? Considerado ilegal. Se ele é ilegal, ele tem que ser anulado. Tranquilidade total. Qual é o prazo que a administração pública do município de Quixadá tem para anular aquele ato administrativo? 5 anos, tá? 5 anos. Aí vamos imaginar que o município simplesmente esqueceu. O município vacilou, não fez qualquer tipo de ato, não fez qualquer tipo de movimento para efetivamente anular aquele ato administrativo. Passados os 5 anos, eu tenho o que chamamos de convalidação tácita do ato administrativo. Ou seja, aquele ato ele passa a ter os seus efeitos pela inobservância do lapso temporal de 5 anos, tá? Para a sua anulação. Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Não esquece disso, guerreiro. A convalidação tácita é quando a administração pública perde o prazo de 5 anos para anular o ato administrativo quando eivado de ilegalidade. Bacana? Então, letra B de bola é o gabarito. Bora fazer um confere na letra C? O ato por conter vício não poderá ser convalidado. Não é isso, galera, não é isso. A convalidação pode acontecer desde que sejam vícios sanáveis. Quais são os vícios sanáveis? Foco, foco, foco. Quais são os vícios sanáveis? Competência e forma. São os 2 vícios que eu posso sanar, tá? São os elementos do ato administrativo que é possível eu convalidar. Agora, desde que o vício não recaia sobre competência exclusiva, tá? E claro, o vício não recaia sobre forma que a lei determina para a execução daquele ato administrativo. Então, ficou errado aí a letra C. Letra D. Se não for anulado, poderá ser convalidado após o decurso do prazo de 10 anos. Claro que não, porque o prazo são 5 anos. Letra E. Deve ser anulado dentro do prazo legal. Mas, se diferente houver convalidação, esta não poderá ter efeitos retroativos. Claro que tem efeitos retroativos, ficou errado, aí gabarito vai ser letra B de bola. Olha só, eu quero aqui trazer um julgado para você, julgado de 2021, muito bacana. Veja comigo, ó. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem editar leis sobre o assunto, mas devem prever o prazo de 5 anos, galera. 5 anos é o prazo que os entes da federação têm para anular um ato administrativo ilegal, aquele que contraria a lei. Legal? Agora veja comigo aqui, esse julgado é inconstitucional, lei estadual, que estabeleça prazo de 10 anos para anulação dos atos administrativos, reputados inválidos pela administração pública estadual. Está aí a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6019. Legal? Lá de São Paulo, ministro Marco Aurélio. Bacana, pessoal? Então, superamos isso. Vamos aqui para a questão de número 3. Fala assim, ó. Em relação às espécies de atos administrativos, o normativo, o ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo, ele pede a correta. Queridos, questãozinha que vai cobrar a classificação dos atos administrativos. Mas antes de adentrarmos aqui na questão, eu quero apresentar para os senhores uma classificaçãozinha considerando ali os atos internos, tá? Os atos internos. Por quê? Porque quando falamos aqui de ato administrativo, eles podem ser de diversas classes. Tem uma classe bem bacana que sempre é lembrada nas provas, que são os atos ordinatórios. Professor,
O que são esses atos ordinatórios? Atos ordinatórios são aqueles atos que regulam interna corporis e administração pública. São aqueles atos que, de certa forma, eles são utilizados para a organização da própria administração pública, que não tem nenhuma ligação com o jurisdicionado, com o particular. Nesse caso, são aqueles atos que se limitam ali a ser aplicados dentro da organização da administração pública. Vamos lá, veja comigo aqui alguns atos ordinatórios. Veja comigo. São atos de ordenação e organização interna de atividade fruto do exercício do poder hierárquico da administração pública. Posso falar também que atos ordinatórios, eles organizam uma prestação do serviço e eles não geram direito adquirido, porque eles simplesmente são de aplicabilidade interna corporis à administração pública. Exemplo, portaria, as ordens de serviço, nós temos também despacho, nós temos os memorandos e nós temos também, claro, os ofícios, galera. Todos eles são atos internos. E esses atos internos, deixa eu falar uma coisinha para vocês, ó. Vocês precisarão saber quando forem servidores públicos, por isso é que costuma cair bastante questões relacionadas aos atos ordinatórios. Agora você não vai esquecer, memorando, portaria, os ofícios, são atos que são utilizados ali na organização da própria administração pública, advindo do poder hierárquico, aquele poder que a administração pública tem de se organizar. Legal? Vamos agora resolver a nossa questão. Vamos lá. Veja comigo aqui, ó. Letra A fala assim, algum ato Vamos lá. Algum ato enunciativo é punitivo. Opa! O ato enunciativo, ele simplesmente anuncia, ele declara alguma situação, ele não tem caráter punitivo. Então a letra A ficou até, por questões até óbvias, incorreto. Letra B, nenhum ato administrativo punitivo, ele é negocial. Perfeito, galera. Por quê? O que é um ato negocial? Continua sendo uma manifestação unilateral, tá bom? Em que a administração pública ela vai impor algo que o particular também quer. Não é porque nós vamos ter ali um acordo de vontades que nós vamos ter um ato bilateral. Não, tá? Não confundir o ato administrativo com o contrato. O contrato é bilateral, ato é unilateral. Mas existem uns atos que são chamados de negociais. Os atos negociais são aqueles atos em que eu tenho um acordo de vontade, mas ele vai ser imposto unilateralmente pela administração pública. Por exemplo, a administração pública está dizendo assim, ó, ou quem quiser aí, particulares, quem desejar, tem esse serviço público, quem quiser explorar economicamente, podem vir. Está aqui o edital de licitação por meio de concessão de serviço público. Aí veja que a administração pública está oferecendo. Imagina aí que a empresa do Pedrinho, opa, eu quero essa concessão para mim, quero explorar economicamente esse serviço público, então eu vou participar do procedimento licitatório. Então veja, queridos, veja que aqui o Pedrinho vai trazer aqui, juntamente com a sua empresa, a possibilidade de ter um contrato administrativo. Mas veja que o ato negocial vai ser aquele ato em que a administração pública impõe unilateralmente as condições daquele contrato, tá certo? E do outro tem o particular querendo ali fazer parte daquela parceria com a administração pública. Então, nenhum ato administrativo punitivo, ele é negocial, porque no ato administrativo punitivo não tem esse acordo de vontade. Quem é esse maluco que quer sofrer uma sanção por falta funcional? Nenhum, tá bom? Não existe ninguém que queira receber uma sanção ou uma punição. Então, veja que a letra B de bola é o nosso gabarito. Todo ato administrativo ordinatório é normativo? Claro que não. Ato ordinatório, nem todos eles são normativos. Porque, por exemplo, eu tenho atos ordinatórios, o despacho que são decisões, ó, despacho que são decisões, tá? Não é um ato normativo, então ficou errado. Todo ato administrativo enunciativo é ordinatório? Claro que não. É diferente, você aprendeu, tá? Nenhum ato administrativo negocial é enunciativo também. Viajou na maionese, gabarito vai ser a letra B de bola. Questãozinha excelente que cobrou o que, galera? A classificação dos atos administrativos. Fica aí, eu volto já em instantes com a continuidade dessas questões. Volto já, valeu, fui pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha, dando continuidade à resolução de questões acerca dos atos administrativos. Vamos agora resolver a questão de número 4 na tela para vocês, meus guerreiros. Veja comigo, ó. Suponha que um determinado ato administrativo tenha sido praticado pela autoridade B durante as férias da autoridade A, que é titular da atribuição legal exclusiva. Olha que legal, olha que bacana. Então veja que um determinado
uma determinada autoridade emanou um ato administrativo que é de competência exclusiva de outra autoridade. Veja que o cara entrou numa seara que não é dele e pior, ele realizou um ato administrativo que era de competência exclusiva do outro. Opa, tem vício? Tem vício. Quais são os elementos do ato administrativo? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Aqui, claramente, nós temos um vício na competência, no sujeito, porque o sujeito que emanou aquele ato administrativo, ele não é competente. A competência era do B, porém, pior, a competência que era do B era exclusiva. Opa, eu tenho um vício na competência, porém não dá para convalidar, porque nós aprendemos que somente 2 vícios é possível a convalidação. Vício na competência e vício na forma, mas desde que a competência não seja exclusiva. Então, aqui já não dá para convalidar. Veja que eu já estou aqui telegrafando a questão para vocês, tá? Vamos lá. Letra A fala assim, queridos. A autoridade B pode praticar o ato porque o titular da atribuição estava de férias. Claro que não, porque a competência é exclusiva. Então, o que está errado aqui? Pode praticar o ato? Claro que não pode. Letra B. O referido ato possui vício no sujeito e não poderá ser convalidado pela autoridade A. Opa, bingo! Por que não pode ser convalidado? Porque trata-se de uma competência exclusiva, queridos. E nós aprendemos que dentro do mundo das convalidações, o que é convalidar o ato administrativo? É salvar o ato administrativo. Quando é que eu posso salvar o ato administrativo? Só primeiro lembrar quais são os dois requisitos, tá? Quais são os 2 requisitos que têm vício que podem ser sanáveis? Vício de competência e vício de forma. Vício de competência desde que não seja competência exclusiva e a forma não seja uma forma exigida por lei. Legal? Os demais não é possível convalidar. Legal, pessoal? Então, aqui nós temos um vício de competência, só que a competência é exclusiva. Não dá para salvar esse ato administrativo. Lembrando também que eu só posso convalidar se não tiver lesão a terceiro e não ter também lesão ao interesse público, tá? Também tem que lembrar desse detalhe. Então, letra B de bola, nosso gabarito. Bora fazer um confere na letra C? O referido ato se classifica como ato complexo. Claro que não, nós vamos ver mais na frente. Letra D. Um dos atributos do ato administrativo é a presunção de veracidade, por isso o ato não pode ser questionado. Claro que não. Nós vimos que a veracidade ela é um atributo, né? Um atributo da presunção de veracidade, mas aqui vai ser iuris tanto, porque admite prova em contrário, o que não é o caso. Tá bom? Letra E. Um dos atributos do ato administrativo é a autoexecutoriedade, o que permite sua prática pela autoridade B. Claro que não. Quando a gente fala desses atributos, eu quero só que você olhe para mim aqui agora, ó. Vem cá, não confundir, de um lado, os requisitos, do outro, os atributos. O que são requisitos? São tudo aquilo que é necessário para a existência do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E os atributos são características, são qualidades dos atos administrativos. Veja que o PAT é o macete, o mnemônio para você lembrar. P, presunção de legitimidade e veracidade. A, autoexecutoriedade. T, tipicidade. I, imperatividade. Quando eu tenho ali o PAT, que são os atributos do ato administrativo, nós temos características que revertem aquele ato administrativo. E dentro delas nós temos a presunção de legitimidade e veracidade. Só que nós precisamos lembrar que essa presunção vai ser uma presunção o quê? Relativa. Uma presunção iuris tantum, uma presunção que admite prova em contrário. Tudo bem que a administração pública presumivelmente está falando a verdade, presumivelmente está de acordo com a lei, mas não é uma presunção absoluta. É uma presunção que admite prova em contrário. Da outra banda, vale observar também que nós temos a autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É a possibilidade de executar, fazer com que sejam exigidos as determinações do ato administrativo sem o provimento do Poder Judiciário. Tá? Então, o ato administrativo ele vai ser executado sem precisar do Poder Judiciário. Para tanto, legal? Tipicidade. Tipicidade nada mais é do que a repercussão na lei dos efeitos de todos os atos administrativos. Todo ato administrativo, qualquer que seja, ele tem que ter previsão legal. Tipicidade. Imperatividade, o último atributo, nada mais é do que aquele atributo que vai dizer que os atos administrativos são impostos de maneira unilateral, independentemente da aquiescência da vontade do administrado. Ou seja, eu vou sofrer a multa de trânsito independentemente de eu querer ou não. Eu vou sofrer porque eu estacionei errado. Beleza? Então tá aí o gabarito da questão, letra B de bola. Com certeza meu aluno acertou essa questão. Vamos lá. Bora lembrar aqui da competência. Poder legal conferido ao agente para que exerça sua função.
É o sujeito. A professora de Pietro vai chamar de sujeito. Ela é muito chique, ela não gosta desse papo de competente, então ela vai chamar de sujeito. É o sujeito competente. É quem realiza o ato administrativo. Ele é vinculado. O que é vinculado? Esse elemento. Vinculado porque é sempre a lei que determina quem é o sujeito competente, galera. É sempre a lei. Então, veja, quando você for tomar posse no seu cargo público, é a lei que vai dizer quais são as atribuições do seu cargo. Você não pode estar escolhendo, você não pode estar transferindo, você não pode estar abrindo mão das suas competências. Por quê? Porque elas decorrem da lei. Por isso é que ela vai ser chamada de elemento vinculado. Legal? E claro, vamos ver aqui quais são os vícios que são sanáveis. Os vícios referentes à competência na prática do ato administrativo, desde que não seja, olha só, cenoura. Como assim, professor, cenoura? Não seja de competência exclusiva, não seja edição de ato normativo e também decisão e recurso hierárquico. Como assim, professor? Se estivermos diante dessas competências, elas não podem ser, né, delegadas. Colocar aqui, ó, delegadas. Ou seja, competência exclusiva que não podem ser delegadas. Se eu estiver diante de uma competência de emanar um ato normativo, é só aquele cara que pode fazer. Então, por exemplo, baixar um decreto. Vamos imaginar que a lei orgânica do município está dizendo que só o prefeito pode baixar um decreto. Ponto final. O secretário não pode, o gestor X não pode, o coordenador não pode, só o prefeito, acabou. É uma competência que só ele pode, que é de baixar ato normativo. Decisão e recurso hierárquico, quando eu perco aqui, quando eu tomo, por exemplo, uma negativa da administração pública, eu quero recorrer daquela decisão, a decisão vai ser para o prefeito julgar, outro não pode, porque só o prefeito é que pode fazer. E logo, não cabe ali o que chamamos, né, de convalidação. Não cabe convalidação quando se tratar de competência exclusiva, quando se tratar de competência de emanar ato normativo e quando se tratar de competência relativa à decisão de recurso hierárquico. Por quê? Porque não podem ser delegadas, tá bom? Beleza, e claro, não dá para fazer ali a questão da convalidação quando tiver vício de forma prescrita pela lei, tá bom? Então guarde isso. Aqui estamos falando só da competência conforme a questão solicitou, mas eu posso inclusive adicionar, tá? Aqui competência mais o que se tiver vício de forma prescrita em lei. Aí no caso não dá para convalidar. Questão 5. Considerando a teoria do ato administrativo, ele pede a incorreta. Letra A. Não se pode promover a revogação de atos vinculados. Olha que legal. Questão excelente, galera. Questão excelente. Ele está dizendo que não pode promover a revogação de atos vinculados. O que é revogação? A revogação nada mais é do que uma forma de extinção dos atos administrativos, que só a administração pública pode fazer, através do que chamamos de controle, também chamado de autotutela. Então, a administração pública ela pode muito bem revogar seus atos, somente ela pode fazer, tá bom? Quando eles sejam considerados para ela, administração pública, inoportunos e inconvenientes. Já a administração pública, além de revogar, ela pode anular quando tiver vício de legalidade. Então, a administração pública ela tanto revoga quanto ela também anula. Aqui, a letra A está dizendo o seguinte, ó, veja na letra A. A letra A, ela fala para a gente que não se pode revogar, né? Não se pode promover a revogação de atos vinculados. E aí, pessoal, não se pode promover a revogação de atos vinculados. Isso aqui está correto, mas ele está pedindo a incorreta. Realmente não dá para fazer revogação de atos vinculados. Perfeito, tá bom? Letra B. Considera-se inquinado pelo vício de ilegalidade o ato fundamentado na situação fática materialmente inexistente. Também está correto, mas ele pede a incorreta. Letra C. O dever da administração pública de invalidar os atos ilegais sofre limitação em face das situações ligadas ao decurso do prazo e à consolidação dos efeitos do ato. E isso, pessoal, nós vimos agora há pouco, né, que a administração pública ela tem um prazo de 5 anos, para fazer controle de legalidade e eventualmente anular um ato administrativo. Se passar esse prazo, não pode mais fazer. Está correto? Nós temos realmente essas limitações, tá bom? Vamos agora ver aqui a letra D, que é o nosso gabarito. A conduta de remover servidor público como forma de punição e perseguição caracteriza vício no elemento motivo do ato administrativo. Não, meus queridos, não é motivo. Vai ser o quê? Finalidade.
Finalidade, queridos. Professor, como assim finalidade? Todo ato administrativo tem uma finalidade. Todo ato administrativo tem uma finalidade. O servidor público que for removido, né, a remoção do servidor, tirar ele daqui da cidade X e colocar na cidade Y, a remoção, ela acontece exatamente para satisfazer o interesse do servidor ou o interesse da administração pública, a bem do serviço público. Se eu tenho uma remoção com a finalidade de perseguição aqui daquele servidor como forma de punição, eu tenho um desvio na finalidade do ato administrativo. Se eu tenho um desvio na finalidade, o elemento que foi vinculado foi o quê? Que foi violado, foi a finalidade. E a finalidade, quando como é elemento vinculado, ela desafia a anulação do ato administrativo. Deixa eu só colocar para vocês assim, ó, vocês nunca mais vão errar. Quando é que eu vou anular, quando é que eu vou revogar? Veja aqui, ó, eu tenho esses elementos. São elementos do ato administrativo. A competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Se eu tenho um vício na competência, forma e finalidade, que são elementos vinculados aqui, professor, vinculados à lei. A lei que vai dizer quem é competente, qual a forma estabelecida em lei, qual é a finalidade. Então, se eu tenho um vínculo, se eu tenho um vício aqui nos elementos vinculados, os atos administrativos devem ser o quê? Devem ser anulados. Agora, se eu tenho um vício no motivo e no objeto, eles devem ser o quê? Aqui que são elementos discricionários. Tá? Aqui, ó, motivo é o porquê da realização do ato administrativo. O objeto é o conteúdo do ato administrativo. Aqui nós temos o que chamamos de mérito administrativo. Se eu tenho um vício no mérito administrativo, eles devem ser o quê? Revogados. Tá bom? Revogados. Então veja aqui o seguinte, aqui nós temos os elementos do ato administrativo, em que nós temos aqui circunstância que eu tenho um vício aonde? Vício na finalidade. Por quê? Porque eu estou aqui dando a finalidade diferente. Se eu tenho um vício na finalidade e se a administração pública ela faz a remoção do servidor para punir, eu tenho um desvio na finalidade do ato administrativo. E se eu tenho um vício na finalidade, o ato ele deve ser o quê? Revogado ou anulado? Anulado. Porque a finalidade vai ser elemento vinculado. Beleza? Então, letra D de dado é o nosso gabarito. Vamos lá. Competência, finalidade, são dois elementos do ato administrativo. Tá bom? Olha o que fala o professor Eli Lopes Meireles. A competência administrativa é o poder atribuído ao agente para desempenhar desempenho específico de suas funções. A competência resulta de lei e por ela são delimitadas, ou seja, é a lei que vai dizer o que é que você vai fazer ou não fazer dentro da administração pública. Logo, de forma simples, podemos entender as competências como poder legal conferido aos agentes públicos para desempenho de suas atribuições. E a finalidade, professor, é o objetivo, né, de interesse público a atingir. Todo ato administrativo deve ser praticado com um fim público. Dessa forma, a finalidade é um elemento vinculado do ato administrativo, pois não se concebe a atuação dos órgãos e agentes fora do interesse público ou da finalidade expressamente prevista em lei. Então, se eu tenho um vício na competência, tá, eu tenho o que chamamos de excesso de poder. Se eu tenho um vício na finalidade, eu tenho desvio de poder. Então, aqui eu tenho duas espécies de abuso de poder. Então, abuso de poder, o abuso de poder, ele tem duas espécies. Ele tem aqui, né, duas espécies. Ele tem aqui o excesso de poder e o desvio de finalidade, ou desvio de poder. São duas espécies de abuso de poder. Beleza? Uma é vício na competência, outra é vício na finalidade. Bacana? Então tá aí. Questão 6. Vamos agora resolver a questão de número 6. Então, questão 6 na tela para vocês, ainda falando sobre os atos administrativos. Analise as afirmativas abaixo acerca dos atos administrativos. Primeira proposição. O ato administrativo praticado com desvio de poder é considerado nulo. Olha aí, pessoal. Desvio de poder. 2. O Poder Judiciário pode anular os atos administrativos praticados por agentes públicos com base na conveniência e oportunidade. 3. Imperatividade é atributo do ato administrativo que impõe a sua observância a terceiros, independentemente de sua concordância. 4. Os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Excelente questão. Vamos aqui à primeira.
O ato administrativo praticado com desvio de poder, olha aí, ó, é considerado nulo. Meus queridos, quando é que o ato administrativo ele vai ser considerado desvio de poder? Desvio de poder, eu tenho um vício na finalidade, concorda? Quando o ato administrativo ele tem um desvio de poder, é um desvio na finalidade. E nós vimos que todas as vezes que um ato administrativo tem desvio de poder, ele deve ser o quê? Anulado. Então, ele é considerado um ato nulo, porque ele desviou-se o quê? Ali do poder. Tá bom? Beleza? Professor, dá para convalidar um ato administrativo com vício na finalidade? Não, porque nós aprendemos que só posso convalidar se for o vício no foco. O que é o foco? Competência e forma. Desde que não seja competência exclusiva e desde que não seja ali, né, a forma expressa em lei para a realização daquele ato, que não é o caso. Então, está correto a primeira proposição. Veja que a primeira proposição está perfeitamente correta. Segunda. Então, primeira, correta. Segunda, o Poder Judiciário pode anular atos administrativos praticados pelo agente público com base na conveniência e oportunidade. Queridos, nós vimos que não. Quando a gente tem conveniência e oportunidade, primeiro, só quem pode analisar a conveniência e oportunidade, também chamada de mérito administrativo, vai ser a própria administração pública. Só ela. E aqui ela não anula, ela faz o quê? Ela revoga. Professor, peraí. Então quer dizer que o mérito administrativo, só quem entra no mérito administrativo é a administração pública? É isso. O Poder Judiciário se presta simplesmente a analisar a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo. Se o ato administrativo está ilegal, contrariando a lei, ele vai ser anulado. Já a revogação, analisar se o ato ele é oportuno ou conveniente para o interesse público, só a administração pública pode fazer isso, analisando o que chamamos de mérito administrativo. Então, o que é o mérito administrativo? É a oportunidade e conveniência analisada. Só a administração pública pode fazer isso. E quando aquele ato não está de acordo com o interesse público, aquele ato não está de acordo com a oportunidade, não é conveniente para o interesse público, a administração pública vai lá e revoga. Só ela tem o poder de revogar. Tá bom? Então aqui, ó, veja que a 2 está errada, porque a 2 está dizendo que o Poder Judiciário pode anular com base em oportunidade e conveniência. Não! O Poder Judiciário pode anular com base em ilegalidade. Ilegalidade, beleza? Então, 2 ficou errada. 3. A imperatividade é atributo do ato administrativo que impõe a sua observância a terceiros, independentemente de sua concordância. Beleza, galera? Claro, a imperatividade, imposição unilateral dos atos administrativos, independentemente da concordância ou aquiescência dos administrados. Perfeito. Corretinho aqui a proposição de número 3. Então, 1 correto, 3 correto. Vamos agora ver a quarta. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando negar, limitar ou afetar direito ou interesse. Beleza, correto também. Realmente, todas as vezes que a administração pública limitar o meu direito, todas as vezes que a administração pública negar o meu direito, ela tem que motivar, ela tem que dizer o porquê, os fatos que ensejaram aquela denegação do meu direito, e também dizer o fundamento jurídico. Então, a administração pública ela precisa motivar os seus atos todas as vezes que ela negar, limitar ou afetar o direito de alguém. Tá bom? Se você teve o seu direito afetado, a administração pública limitou um direito que é seu, ela precisa motivar. E a motivação vai ser um elemento, o motivo ela vai ser um elemento do ato administrativo. Motivação vai ser exteriorização, que não é elemento do ato administrativo. Tá bom? Então, eu tenho um gabarito aí, letra D de dado, gabarito da nossa questãozinha. Questão 7, queridos. Vamos lá, questão 7. A respeito dos conhecimentos sobre ato administrativo, ele pede o correto. Letra A. O ato administrativo vinculado é aquele em que a administração pública pratica ações com certa liberdade de escolha. Opa! Tá errado, galera. Porque aquele ato que a administração pública pratica com liberdade de escolha vai ser chamado de ato administrativo o quê? Discricionário. Discricionário. Então, não é vinculado, ficou errado. Letra B. A anulação do ato administrativo ocorre quando há vício relacionado relativo à sua legalidade. Ok. E pode ser feita somente pelo Poder Judiciário, mas nunca pela própria administração pública. Opa, errado, galera. Por quê? A administração pública ela pode fazer controle dos seus próprios atos, anulando os atos ilegais e
revogando os inoportunos e inconvenientes. Então, vem cá, deixa eu colocar aqui, organizando para você aqui, ó. Vem comigo. Aqui, ó, é anulação de ato administrativo. Pode ser pelo Poder Judiciário ou pela administração pública. Já a revogação, só quem pode fazer é a administração pública. Beleza? Fechou? Então tá aí. Cuidado para não confundir isso na prova. Então ficou errado aqui a letra B. Então letra A está errada, letra B também. Vamos aqui a letra C. Convalidação de um ato administrativo é a retirada do mundo jurídico de um ato válido. Não! Convalidar não é retirar, não. É salvar o ato, tá bom? Então ficou errado. A revogação do ato administrativo opera retroativamente. Não, claro que não. Guarde isso, guarde isso. O efeito retroativo ele é direcionado para a anulação dos atos administrativos. Então, o que é retroativo? É você ter efeito chamado de ex tunc para trás, ou seja, desconstitui-se todas as relações jurídicas consubstanciadas naquele ato administrativo. Quando o ato administrativo ele é anulado hoje, ele tem efeitos retroativos, desfazendo tudo aquilo que foi feito com base nesse ato administrativo. Então, guarde que aqui, ó, que o efeito retroativo não é da revogação, vai ser da anulação. O atributo da imperatividade do ato administrativo está relacionado com a possibilidade de a administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados e impor-lhe, tá, restrições. Perfeito. Imperatividade é exatamente essa imposição feita pela administração pública. Tudo bem, queridos? Beleza? Faço mais um intervalinho e eu vou para o nosso último bloco acerca de atos administrativos. Volto já, valeu. Fui, galera.